Hoje nós vamos falar sobre traumatismo crânioencefálico e eu volto a reiterar que isso faz parte da ideia de levar ao maior número de pessoas possível o conhecimento de que, primeiro, neurologia não é difícil, muito pelo contrário, é extremamente simples desde que sistematizado, e nós estamos falando da principal causa de mortalidade em pacientes jovens no mundo. Então, imaginemos, abordamos cefaleias, que são o principal sintoma da prática médica, abordamos doença cerebrovascular, que faz parte do escopo de doenças que mais mata a gente no mundo inteiro, e agora falaremos sobre traumatismo crânioencefálico, que é a doença que mais mata e sequela a gente jovem no mundo. Então, eu nunca posso parar de agradecer ao Dr. Reinaldo, que foi a pessoa que sempre me orientou e até hoje me orienta e que realmente esteve por trás de todos os acontecimentos importantes da minha vida, todas as orientações. Então, isso tudo eu devo ao Reinaldo. Falaremos então sobre traumatismo crânioencefálico, que é a principal causa de mortalidade em gente jovem no mundo. Vejam que o trauma como uma grande doença é a principal causa de morte em pacientes com menos de 45 anos de idade. Mas dentro dessa grande doença chamada trauma, é o trauma do crânio e do encéfalo, é o traumatismo crânioencefálico que mais provoca sequelas e mortes em pacientes nessa faixa etária abaixo dos 45 anos. Então, isso já dá para nos fazer inferir que o trauma de crânio tem uma especial importância dentro da epidemiologia das doenças atuais, porque é uma doença que acomete, se considerarmos isso como uma doença, acomete especialmente a população economicamente ativa, são os pacientes jovens. E veremos em breve pacientes do sexo masculino. Qual é a população preferencial do trauma de crânio? É o adulto jovem do sexo masculino, que é nada mais, nada menos do que a grande parte da população economicamente ativa de qualquer região. Umas mais, outras menos, mas todos se englobam nessa faixa etária. Tem uma incidência que varia de acordo com a região e varia de acordo com a idade. E diz-se que a distribuição etária do trauma de crânio ela é trimodal. Trimodal porque ela tem 3 picos de incidência. O primeiro pico corresponde ao primeiro ano de vida, na qual estão presentes ou se compõem os tocotraumatismos e quedas que acontecem com crianças recém-nascidas até o seu primeiro ano de idade. Depois, ao longo da infância, essa incidência baixa, atinge o seu primeiro nadir e depois torna-se elevar no fim da adolescência e início da vida adulta. Então aqui acontece o segundo pico de incidência do traumatismo crânioencefálico, o segundo e mais importante pico de incidência, que é exatamente no fim da adolescência, no início da vida adulta. Eu volto a dizer, trauma de crânio é uma doença de jovens, especialmente do sexo masculino. Depois do início da vida adulta, ao longo dos anos adultos das pessoas, a incidência do trauma de crânio cai até atingir o seu segundo nadir e aí torna a elevar-se a partir dos 60 anos de idade. Então atinge o seu terceiro pico etário, que corresponde à senescência, à senectude, acima dos 60 anos de idade. Então, como eu disse, é uma distribuição trimodal, com o primeiro pico no primeiro ano de vida, o segundo pico na adolescência e início da vida adulta, e depois cai ao longo da vida adulta, tornando a aumentar acima dos 60 anos de idade. Predomina universalmente no sexo masculino. Então, é o que eu volto a dizer. Trauma de crânio é uma doença do sexo masculino e do adulto jovem. E quais são os principais mecanismos envolvidos na gênese do trauma de crânio? Um pouco mais do que 50% dos traumas de crânio no mundo são decorrentes de acidente de transporte. E aqui estão incluídos carro, moto, bicicleta e atropelamento. Então vejamos, um pouco mais do que 50% dos traumatismos crânioencefálicos no mundo são ocasionados por acidente de transporte. Mas nesses 50% estão incluídos bicicleta, moto, carro e atropelamento. Isso tudo soma 50%. Eu peço que vocês mantenham isso em mente. 20% são por quedas, 10% por acidente de transporte, 6% por projéteis de arma de fogo. E
nas áreas socialmente menos favorecidas, existe uma tendência de aumento da incidência de trauma de crânio por agressão física. Então, o que eu quero que fique da epidemiologia do trauma de crânio? Trauma de crânio é uma doença do adulto jovem, do sexo masculino, e que em mais de 50% dos casos, mundialmente falando, o mecanismo de transporte envolvido, o mecanismo envolvido são os acidentes de transporte. 80% dos traumatismos no mundo são considerados leves. Quando é que nós definimos que um trauma de crânio é leve? Quando o Glasgow de admissão varia entre 13 e 15, ou seja, o paciente está no máximo desorientado. Então, 80% dos traumatismos crânioencefálicos no mundo, que são admitidos em hospital, correspondem a traumas leves. Glasgow inicial entre 13 e 15. 10% dos traumatismos crânioencefálicos no mundo são moderados, ou seja, são aqueles em que o paciente, ao chegar no hospital e ser ressuscitado, ele recebe um Glasgow que vai de 9 a 12. E 10% correspondem aos traumas graves, em que o paciente está em coma com Glasgow inferior ou igual a 8. Ok? Então, mantenhamos na cabeça novamente esta proporção: 80%, 10, 10. 80 trauma leve, 10 moderado, 10 trauma grave. Os acidentes graves predominam no segundo pico etário, como era de se esperar. Segundo pico etário, volto a dizer, é o adulto jovem, é o fim da adolescência e início da vida adulta, e também, como gênese desses traumatismos graves, predominam os acidentes de transporte. Então, onde predomina o trauma de crânio grave? No adulto jovem, que levou o trauma, recebeu o trauma, sofreu o trauma, vítima de acidente de transporte. Volto a dizer, dentro do contexto do trauma, a principal causa mortis é o trauma de crânio. E o trauma fatal tende a ser, a agressão física e os acidentes de transporte se somam, sendo a maior parte dos mecanismos que determinam a mortalidade. E falando de trauma fatal, ele é ainda mais frequente no sexo masculino. Se o trauma de crânio como um todo é mais frequente no sexo masculino, o trauma grave, tão grave a ponto de ser fatal, é ainda mais marcantemente do sexo masculino. Tem-se observado globalmente uma redução da taxa de mortalidade por TCE, e isso é um aspecto interessante. Vejam, a mortalidade do trauma de crânio tem diminuído. Tem diminuído por uma série de razões. Primeiro, pelo aumento do número de leitos disponíveis em hospital. Segundo, pela evolução das técnicas de tratamento. Terceiro, pelo aumento da disponibilidade da terapia especializada, leitos de UTI e neurocirurgia. Mas há um fato interessante. O número de mortes tem diminuído por ano, mas o número de sequelas tem aumentado. Exatamente porque a recuperação do trauma de crânio é algo sempre parcial, ou quase sempre parcial. Se não usemos o termo parcial, vamos usar um termo mais realista. Ela é quase sempre insatisfatória. E nós veremos isso ao longo desta apresentação. Então, há uma redução na taxa de mortalidade, mas um aumento na taxa de sequela. Ou seja, se somarmos as duas e definirmos isso como uma taxa de incapacidade, talvez essa taxa de incapacidade esteja estável. Quem não morre fica sequelado. Então, esse é um estudo brasileiro feito em Salvador que mostra concordância com os dados anteriormente apresentados que correspondem à estatística mundial, que o trauma de crânio tem 3 picos etários, um no primeiro ano de vida, um segundo e mais importante no fim da adolescência e início da vida adulta, e um terceiro pico etário a partir dos 60 anos de idade. E também mostra a concordância com a predominância masculina, né? Em todas essas faixas etárias, a predominância de gênero é a do sexo masculino. Bom, observem aqui que em Salvador da Bahia, 10% dos traumatismos crânioencefálicos são por acidente de carro, 12% por acidente de moto, 16% por atropelamento. Nesse trabalho não foi considerado bicicleta como uma coisa isolada. Então, façamos aí um exercício de aritmética e vejamos que está mais ou menos dentro da média. Eu volto a dizer, 50% dos traumatismos crânioencefálicos no mundo são decorrentes de acidente de transporte. E em Salvador, especificamente, 12,7% são decorrentes de acidentes com motocicleta.
15% por agressão física, 24% por quedas, 10% balas e 11% outros mecanismos aí envolvidos. Bom, no HUT, qual é a vantagem de trabalhar no HUT? A gente não ganha dinheiro, mas a gente se diverte e convive com a nata da cultura e, né, das pessoas famosas do mundo. Eu que numa noite eu consegui atender 3 pessoas de renome internacional, o Michael Jackson, o John Lennon e entre eles o Luiz Gonzaga. Né? Isso tudo numa noite. Também tem pessoas que lidam em todas as áreas, né, da poesia ao cinema, e cantores da mais, né, renomada qualidade inglesa, o George Michael, né? Mas 70% quase no HUT são por acidentes de moto. Então, 50% no mundo é por acidente de trânsito, carro, moto, bicicleta e atropelamento. Cerca de 13% em Salvador, da Bahia, são por acidente de moto. E o nosso índice no Piauí é de quase 70%. Então, isso é realmente uma coisa alarmante. Não adianta aumentar o número de leitos disponíveis para tratar trauma de crânio no Piauí se não houver uma intervenção importante, grave, sobre o principal fator causal. E o principal fator causal de trauma moderado e grave no Piauí é acidente de moto. E o mais interessante, 50% admitem não ter usado álcool. Admitem ter usado álcool. 70% admitem não estar usando o capacete. E quase 80% não são habilitados. Ou seja, não poderiam estar dirigindo. Por que razão uma pessoa que não é habilitada, que está alcoolizado, que está sem usar o capacete dirige uma moto? Porque ele tem a certeza da impunidade. Para mim, é uma coisa simples e direta como isso. Bom, nós vimos que o trauma de crânio no mundo, 80% dele é leve, apenas 10% moderado e 10% grave. Em Salvador da Bahia, é uma estatística que corrobora com os dados nacionais e mais ainda com os dados do Piauí. Quase 40% apenas são leves, ou seja, menos da metade do trauma leve em relação à estatística mundial. 80% no mundo são leves, menos de 40% em Salvador são leves. O que isso significa? Que a gravidade do trauma no Brasil é mais elevada. A gravidade do trauma de crânio no Brasil é mais elevada, porque o número de pacientes vítimas de trauma moderado e grave é maior. Se no mundo 80% são leves, em Salvador da Bahia e em Teresina também, menos de 40% são leves. 20%, um pouco mais, são moderados e quase 40% são graves. Se a gente for analisar o aumento do percentual de trauma grave, é um aumento de 400%. O trauma grave é 4 vezes mais frequente no Brasil, em Salvador e no Piauí do que no resto do mundo. Isso é um dado alarmante. Isso é um dado de saúde pública que tem que ser usado não no foco do tratamento. O foco disso aqui tem que ser a prevenção, porque para tratar isso aqui tudo, você teria que ter, além de um número infinito de leitos, você teria que ter a possibilidade de conseguir a recuperação funcional num número maior de pessoas, e isso é, até o presente momento, impossível. Trauma continua matando muita gente, tem uma mortalidade até quase 50%, é claro que o trauma grave mata mais gente, e em termos de alcoolemia, aqui um outro dado interessante de um trabalho que foi feito na Universidade de Uberlândia, Minas Gerais, mostrando que dos pacientes que admitiram que fosse medida a sua alcoolemia, fizeram uma relação com a gravidade do trauma, medida mais uma vez pelo Glasgow inicial. Um dado interessante é que no Brasil, nós somos impedidos de medir compulsoriamente a alcoolemia dos pacientes. Eu estou falando porque eu, pessoalmente, fui conversar com todas as instâncias da saúde pública do Piauí na intenção de aumentar a detecção da alcoolemia, e isso é simplesmente impossível, proibido por lei, porque um cidadão não é obrigado a fornecer uma prova contra si mesmo. Então, se o paciente chega completamente alcoolizado, eu não tenho nenhuma dúvida, olhando para ele, que ele está embriagado, eu não posso afirmar isso sem que ele consinta ou sem que a família consinta, porque eu não posso medir a sua alcoolemia. Então, dos pacientes que permitiram a medida da alcoolemia, 40% aceitaram essa proposta, 40% permitiram a medida da alcoolemia. E, na realidade, quero dizer,
Dos pacientes que permitiram a medida da alcoolemia, 40% mostraram alcoolemia positiva. Então, excluíram aqueles pacientes que não concordaram com a medida da alcoolemia, daqueles que concordaram, 40% estavam alcoolizados. O que eu quero dizer com isso? Que existe um viés de seleção, existe um bias. Qual é o viés aí? É porque muitas pessoas que negaram-se a submeter ao teste de alcoolemia estavam alcoolizados. Então, se a alcoolemia foi positiva em 40% dos que concordaram, se nós pegarmos a amostra, esse número certamente é maior, ou pelo menos não será menor do que 40%. Mas o dado mais interessante desse trabalho não é esse. O dado mais interessante desse trabalho é, conforme aumenta a alcoolemia, aumenta a incidência de trauma moderado e grave, e na mesma proporção diminui a incidência de trauma leve. Esse é o dado interessante. É a transformação em dado científico do senso comum. Todo mundo sabe, todo mundo suspeita que o aumento da alcoolemia se associa ao aumento da gravidade do trauma, né? O cidadão bebe, se acha bonito, rico, inquebrável, acha que a sua moto cinquentinha é uma Honda CBR 1.200 cilindradas, entendeu? E acha que ele é o próprio homem de aço. Então nada acontece com ele, ele pode beber que não tem problema nenhum. Então, é exatamente por esta razão que acontece o aumento da gravidade do trauma conforme aumenta a alcoolemia. E esse é um achado que para nós parece óbvio, mas que tem um grande peso do ponto de vista científico, porque aqui estou apresentando um dado cientificamente comprovado, estatisticamente significativo, de que a alcoolemia tem que ser evitada na hora da condução. Vejam, 50% ou mais dos traumas de crânio no mundo são por acidente de transporte. Se você acrescenta a isso aí álcool, você está aumentando, além da incidência do trauma, você está aumentando a gravidade do trauma. Então, tem que ser rigorosamente fiscalizado. Quero dizer, o álcool tem relação direta com a gravidade do trauma. E mais interessante, esse trabalho mostrou também que existem os dias preferenciais de trauma com alcoolemia positiva. Vejam, a alcoolemia vai aumentando terça, quarta, quinta, sexta-feira, ela já ultrapassa os alcoolizados, já ultrapassam os sóbrios. No sábado, o número de alcoolizados é o dobro do número de sóbrios. Então, esse é um dado que se repete no mundo inteiro, especialmente no Brasil, mas ainda no Piauí. Isso aqui facilita muito o trabalho de quem quer, de fato, evitar os acidentes, de quem quer fiscalizar. Quando é que se deve aumentar a frequência de fiscalização? Numa terça-feira ou num sábado? É evidente que é num sábado. E agora nós temos um dado científico incontestável para mostrar isso. Olhem esse caso. Vejam que esse é um paciente que foi operado por mim no dia 9 de novembro de 2009. Teve um hematoma extradural à direita por um trauma de moto alcoolizado. No dia 24 de julho de 2010, menos de um ano depois, esse paciente teve um novo acidente, novamente alcoolizado, novamente de moto, fez outro hematoma extradural do outro lado. Eu tive a satisfação ou insatisfação de abrir a mesma cabeça duas vezes, um lado e depois do outro, pelo mesmo motivo. Qual é a justificativa que há para isso? A justificativa que há é porque não há nenhum tipo de fiscalização. Esse paciente tem a mais total e absoluta certeza de que dirigirá alcoolizado impune. Né? Bom, do mesmo jeito que existem dias preferenciais para alcoolemia positiva, existem horários preferenciais para alcoolemia positiva. Então, quem quer, de fato, evitar trauma de crânio, reduzir a incidência, reduzir a gravidade, reduzir a mortalidade, reduzir a incapacidade, é muito fácil, basta usar esses dados. Bom, falamos então de epidemiologia do trauma, que é uma doença que predomina no adulto jovem do sexo masculino e tem como principal mecanismo os acidentes de transporte. Falaremos agora sobre as principais noções da fisiopatologia do trauma de crânio, fisiopatologia das lesões traumáticas. Então, existem alguns conceitos que têm que ficar em nossas cabeças quando falamos de fisiopatologia de lesão traumática. Primeiro, o que é uma lesão primária e o que é uma lesão secundária? Lesão primária é aquela lesão que acontece no exato momento do trauma, como resultado direto e imediato da transmissão da energia cinética. Não há trauma sem energia cinética, não há trauma sem transmissão de força. Os danos celulares e teciduais que acontecem no exato momento desta transmissão, que são seu resultado direto e imediato,
Só um minutinho. Esqueci disso. Essas lesões que são o seu resultado direto e imediato, constituem as chamadas lesões primárias. Elas acontecem no exato momento do trauma e não nos permitem intervir para diminuir a sua gravidade. Vejam, eu quero dizer, quando é que eu tenho uma lesão primária? Quando eu tenho uma contusão cerebral. O que é uma contusão cerebral? Eu tenho uma aplicação de uma força sobre o crânio que lacera a pele, quebra o crânio e atinge o cérebro. Ou seja, é a aplicação de uma pancada sobre o cérebro. Quando isso aí acontece, naquele exato momento já há lesão tecidual. E sobre essa lesão eu não posso fazer absolutamente nada. Eu não posso fazer nada para diminuir a sua gravidade da lesão que acontece nesse exato momento. A mesma coisa acontece, por exemplo, se há uma lesão vascular. Se eu tenho uma lesão cerebral traumática, na qual há a ruptura de um vaso, eu não posso fazer nada para evitar que esse vaso rompa. Ele já rompeu no exato momento da aplicação da força. E mais importante do que isso, o principal fator determinante de morbidade e mortalidade, o principal fator determinante da gravidade do trauma, o principal determinante da sequela e morte é a chamada lesão axonal difusa. E a lesão axonal difusa é uma lesão primária. O que eu quero dizer com isso? Lesão axonal difusa acontece no exato momento de aplicação da força, no exato momento do trauma. É uma lesão primária que não nos permite nenhum tipo de intervenção para diminuir a sua intensidade. Bom, então, de posse do conhecimento do que é lesão primária, passaremos para as lesões secundárias. Lesão secundária são lesões que decorrem por serem disparadas pelo insulto traumático inicial. Acontece o trauma e isso deflagra uma cadeia de eventos que resulta numa lesão ou na progressão de uma lesão. Então, falamos de um dano celular disparado pelo insulto inicial e que vai se agravando horas a dias após o trauma. Se a lesão primária acontece no exato momento do trauma e atinge o seu máximo nesse momento, a lesão secundária ela é disparada, iniciada, deflagrada pelo insulto traumático inicial e vai atingindo o seu máximo ao longo de horas ou dias. Quais são essas lesões? São as hemorragias intracranianas, o inchaço cerebral, swelling cerebral, a hipertensão intracraniana, isquemia, hipóxia e as infecções. E é exatamente sobre estas lesões secundárias que se concentram os nossos esforços terapêuticos. Vejam, a lesão primária não me permite tratamento, mas a lesão secundária, por ser apenas deflagrada, disparada pelo insulto traumático inicial e atingir o seu máximo ao longo de horas ou dias, ela me dá esse tempo para intervir sobre elas. E é exatamente sobre elas que se concentram os nossos esforços. Vejam que não há nenhum tipo de cirurgia, nem procedimento, nem medicamento, nem procedimento em terapia intensiva que vá diminuir a gravidade de uma lesão axonal difusa. No entanto, abordar um hematoma intracraniano antes de ele atingir um volume muito grande é uma coisa que está associada a um prognóstico melhor. Evitar uma infecção é algo que está associado ao melhor prognóstico. Evitar hipóxia e isquemia também é algo que se associa à melhor recuperação cerebral. Mas todas essas coisas são danos secundários, não são danos primários. E eu volto a dizer, o principal fator determinante da morbidade e da mortalidade, o principal fator que determina sequela ou morte, não é uma lesão secundária. Portanto, não me permite tratar. O principal fator determinante da morbimortalidade traumática é a lesão axonal difusa, que é uma lesão primária. Então, é exatamente por isso que eu sou, de certo modo, descrente de grandes avanços que vão mudar completamente o prognóstico de um paciente traumatizado de crânio moderado ou grave. Porque esta gravidade é ditada por uma lesão primária, e esta lesão primária simplesmente é indiferente a qualquer dos meus esforços, porque ela já atingiu o seu máximo no momento do trauma. Eu volto a dizer,
É por isso que eu não acredito muito, eu não aposto as minhas fichas no tratamento do trauma de crânio. Trauma de crânio tem que ser muito bem compreendido para ser muito bem prevenido. A lesão axonal difusa, a lesão primária que determina a morbimortalidade traumática, ela tem que ser evitada, porque ela não permite ser tratada. Em relação aos mecanismos, há dois tipos de mecanismos que provocam uma lesão crânioencefálica. Um mecanismo chamado forças de contato e um outro chamado mecanismo de forças inerciais. As forças de contato, elas acontecem quando uma força móvel, um objeto móvel é aplicado sobre uma cabeça estática, ou quando uma cabeça móvel, como de um motoqueiro sem capacete, se choca contra um objeto estático. Então, isso provoca um trauma de crânio por forças de contato. O que acontece? A aplicação da força sobre uma determinada região do crânio e do encéfalo, e isso provoca lesões naquela região, naquela localidade. Então, quais são as lesões diretamente decorrentes das forças de contato? São as fraturas, lógico. Porque se eu tenho a aplicação de um objeto duro contra uma cabeça, eu vou ter uma provável lesão óssea do crânio, eu vou ter uma fratura. Do mesmo jeito, se esta aplicação da força vence a resistência oferecida pelo osso e chega a atingir propriamente o tecido encefálico, eu vou ter, além de uma fratura, eu vou ter uma lesão, uma agressão ao parênquima cerebral. Isso chama-se contusão cerebral. E não raramente, abaixo da tábua óssea a ser fraturada, viajam vasos, que são lesados quando da ocorrência desta fratura. Então, eu tenho um estojo craniano ósseo que é quebrado pela aplicação de uma força de contato de um objeto duro contra a cabeça. Abaixo deste osso passam vasos. Esses vasos também são lesados, provocam um derramamento de sangue chamado de hematoma extradural. E se a força vence ainda é suficiente para vencer o anteparo ósseo que o crânio representa, a força atinge o parênquima cerebral e determina um machucado, uma contusão, uma ferida no cérebro, uma chamada contusão cerebral. Mas eu volto a dizer, qual é o principal fator determinante da morbimortalidade traumática? É a lesão axonal difusa, que não depende de forças de contato. Este é um caso de traumatismo de crânio por aplicação de força de contato. O que eu tenho aqui? Eu tenho a pele aberta aqui, isso é um campo cirúrgico, o flap cutâneo está virado para lá, aqui eu tenho um osso completamente fraturado e aqui eu tenho um pouquinho de tecido cerebral vazando, saindo pelo orifício determinado pela fratura. Esse é um típico trauma de crânio por forças de contato. Aqui em close, novamente o tecido cerebral saindo e as múltiplas fraturas que apresenta esse crânio. Aqui, novamente, um traumatismo de crânio por força de contato. É óbvio, você consegue ler, olhando essa figura, você consegue ler o mecanismo de trauma desse paciente. É claro que esse cidadão estava dirigindo uma moto em alta velocidade, sem capacete, porque se tivesse o capacete não haveria tamanho estrago, e ele chocou-se frontalmente contra alguma coisa dura, que deve ter sido uma árvore, ou um poste, ou alguma coisa do tipo, provocando então uma laceração da pele e uma fratura que nós estamos vendo um fragmento ósseo livre. Ok? Então, é óbvio que esse paciente estava alcoolizado, porque se ele não tivesse alcoolizado, ele não tinha batido frontalmente, não tinha batido de frente. Ninguém bate de cara estando mais ou menos sóbrio, né? Esse aqui deve ter tomado umas 15 latinhas para frente. E há também uma nítida lesão óssea, edema palpebral bilateral, o que indica fratura de base anterior do crânio e tudo mais que determina a gravidade. Sinais indiretos de lesão por força de contato, porque lesão por força de contato provoca fratura. Sinais indiretos são a equimose retroauricular, sinal de Battle, e o edema, o inchaço, o blefarohematoma. O blefarohematoma, chamado sinal do olho do guaxinim. No caso do sinal de Battle ou equimose retroauricular, isso denota uma fratura da fossa posterior, ou pelo menos da fossa média. E o sinal do olho do guaxinim denota uma fratura da base anterior do crânio. Bom, mais importante que os
traumas por força de contato são os traumas por forças inerciais. De que decorrem essas forças inerciais? De duas realidades, de dois axiomas. O primeiro deles é que o cérebro está solto dentro da caixa craniana. Se o cérebro está solto dentro da caixa craniana, isso permite a ocorrência de um movimento diferencial entre o cérebro e o crânio no momento de uma aceleração ou desaceleração. Então, quando há uma mudança do vetor velocidade de 0 para mais ou de uma elevada velocidade para 0 subitamente, o que acontece? Uma inércia do tecido cerebral dentro da caixa craniana. Isso faz com que o cérebro viaje dentro da caixa craniana, se choque contra a base anterior, se choque contra a base posterior e se choque contra a superfície rugosa da fossa anterior, média e posterior. Isso provocará contusões cerebrais. Mas mais importante do que isso, o cérebro é formado por dois tipos de substância. Substância branca e cinzenta. Substância cinzenta corresponde aos corpos celulares. Substância branca corresponde às fibras ou axônios. Estas duas substâncias, se nós pudéssemos levar, se fossem coisas separadas, na realidade são partes diferenciadas da mesma célula, elas têm densidade diferencial. E é esta densidade diferencial entre a substância branca e a substância cinzenta que permite que haja um movimento de torção e cisalhamento do axônio em torno do seu próprio eixo. E é isso que causa a lesão axonal difusa, como nós vamos ver logo adiante. Então, as forças inerciais determinam as chamadas contusões por forças inerciais, os hematomas subdurais, os hematomas intracerebrais e, mais que isso, a lesão axonal difusa. Quando nós estamos tratando de uma aceleração puramente translacional, ou seja, uma aceleração, uma mudança no vetor velocidade, que acontece na mesma direção do vetor velocidade, eu tenho uma aceleração translacional. Eu tenho um cérebro que viaja para frente e para trás. Eu tenho uma caixa craniana e tenho um cérebro que está solto dentro dela. Quando isso aqui está em movimento e subitamente para, o cérebro se choca contra a parede anterior, depois se choca contra a parede posterior e fricciona-se contra a superfície rugosa da base anterior, média e posterior. Bom, isso provoca as contusões cerebrais por inércia. Por quê? Porque ao se chocar o polo frontal, eu vou provocar uma contusão frontal, quando ele volta e bate o polo occipital, eu vou provocar uma contusão occipital, que ótimo. O Windows que não atrapalha não é o Windows, né? Lógico. Isso é uma maravilha. Bom, ele se choca contra a parede anterior, se choca contra a parede posterior e contra a superfície rugosa, provocando então contusões no polo frontal, no polo occipital e em toda a base do cérebro, toda a face inferior do cérebro. E também, imaginem, existem vasos que ligam o córtex cerebral à dura mater que recobre a face interna do osso. Existem vasos chamados veias pontes que ligam o córtex cerebral à superfície interna do crânio, que está revestida por dura mater. Quando este cérebro viaja, ele tensiona esses vasos o que provoca a sua ruptura, e isso resulta no hematoma subdural. Por isso que o hematoma extradural depende de força de contato e o hematoma subdural depende de mecanismo inercial. Mas vejam, quando um cidadão, por exemplo, sofre um acidente de carro ou de moto, geralmente não há apenas um vetor. Existem dois vetores e o que provoca uma aceleração também rotacional. E essa aceleração rotacional é que é responsável pela torção dos axônios em seu próprio eixo, o que leva à lesão axonal difusa. Então, quando na realidade, na maior parte dos casos, eu tenho um misto de aceleração translacional e rotacional. Eu tenho uma chamada aceleração angular. E esta aceleração angular é que responde, na verdade, pela gênese dessas lesões inerciais. E isso tudo é favorecido pela arquitetura do conjunto cabeça-pescoço. Por quê? Eu tenho um centro de massa aqui em cima, apoiado num centro de gravidade lá embaixo. Isso favorece, então, um movimento em torno desse eixo. É por isso
que é tão frequente a ocorrência de lesões por forças inerciais. Então, as forças inerciais é que são o principal determinante da morbimortalidade, são o principal determinante do prognóstico. Por quê? Porque são as forças inerciais que determinam a ocorrência de lesão axonal difusa. A lesão axonal difusa depende diretamente das forças inerciais. Em outras palavras, é completamente possível que um paciente tenha morte cerebral instantânea por lesão axonal difusa grave, sem ter absolutamente nenhum sinal externo de traumatismo craniano. Porque não precisa que nada bata sobre a sua cabeça para que ele desenvolva a lesão axonal difusa. Basta que o seu encéfalo seja subitamente acelerado ou desacelerado. É exatamente essa desaceleração ou aceleração, a mudança no vetor velocidade, que provoca a torção dos axônios em torno do seu próprio eixo, que resulta na lesão axonal. Um outro aspecto fisiopatológico importante a ser considerado é a hipertensão intracraniana, que decorre do fato do crânio ser um estojo ósseo rígido no adulto. Ele é rígido e não permite, então, aumentos adicionais de volume. De forma que eu tenho um conteúdo craniano, eu tenho um continente, que é o crânio, e tenho um conteúdo que está dentro dele. Se eu aumento esse conteúdo, o que vai acontecer? A pressão dentro do compartimento craniano vai inevitavelmente aumentar. O que compõe o conteúdo intracraniano? 4 coisas: líquor, cérebro, sangue arterial e sangue venoso. Então, dentro da caixa craniana, um estojo ósseo rígido, existem tecido cerebral, líquor e sangue arterial e venoso. Quando nós acrescentamos uma massa patologicamente dentro do cérebro, como no caso um hematoma, por exemplo, o cérebro tem como, o conjunto crânioencefálico, melhor dizendo, tem como compensar o acréscimo desse volume adicional. Esse volume da massa é compensado pela saída de líquor e pela saída de sangue venoso. Entra uma massa, o volume licórico diminui e o volume de sangue venoso também diminui. Muito bem, esta é a fase compensada. O que acontece é que, se esta massa ainda aumenta de tamanho, perde-se a capacidade de tirar mais líquor, se exaure isso. Do mesmo jeito, se exaure a capacidade de tirar sangue venoso. E, inevitavelmente, a pressão dentro do compartimento craniano aumenta. Bom, além dessas duas formas de compensação da hipertensão intracraniana, pela saída de líquor e pela saída de sangue venoso, existe um terceiro mecanismo de compensação de acréscimo de volume intracraniano. É a propriedade que o cérebro tem de mudar a sua forma, de se conformar ou de se reconformar à presença de uma massa. É a capacidade do cérebro albergar um volume extra sem aumentar a pressão intracraniana. Ou seja, é a capacidade do cérebro ser complacente com uma lesão, com uma massa. Chama-se complacência cerebral e decorre exatamente dessa virtual elasticidade que o cérebro tem. Mas ele tem uma deformabilidade apenas limitada, o que significa que ele aguenta um pouco, mas não muito. E olha que coisa interessante, essa talvez seja a afirmação fundamental para se entender a razão da curva de Langford, aquela curva que todo mundo conhece, que conforme aumenta o volume intracraniano, a pressão aumenta de forma exponencial. Vejam, como é que há a compensação de uma massa intracraniana? Pela saída de líquor, pela saída de sangue venoso e pela complacência cerebral. Então, iniciamos o acréscimo de um hematoma. Sai líquor, sai sangue venoso. O que resta? O cérebro para se deformar e compensar o acréscimo de massa sem que haja aumento da pressão intracraniana. Acontece que a complacência é inversamente proporcional à pressão intracraniana. Conforme aumenta a pressão intracraniana, diminui a capacidade do cérebro
de albergar um volume adicional. É exatamente pelo fato da complacência ser inversamente proporcional a pique que acontece a curva de Langford. Conforme aumenta o volume, existe uma fase compensada, em que o aumento do volume não se traduz em hipertensão intracraniana, porque sai líquor, sai sangue venoso e o cérebro é complacente, mas a partir de um certo momento, todos esses mecanismos de compensação são esgotados e mínimos aumentos de volume correspondem a grandes aumentos da pressão intracraniana. Então, essa é uma informação que nós temos que ter. E é exatamente esta curva de Langford, esse aumento exponencial, que explica o fato de que hipertensão intracraniana é uma emergência médica. Por isso que não se pode esperar para tratar um paciente em que se suspeita de hipertensão intracraniana. Porque pequenos aumentos adicionais no volume de um hematoma podem provocar grandes aumentos da pressão intracraniana. E um outro conceito que tem que ficar no contexto da hipertensão intracraniana é o do inchaço cerebral ou swelling cerebral. O que é o inchaço cerebral ou swelling cerebral? É o acúmulo de dois fenômenos, congestão vascular e edema intersticial. Analisemos. De que depende a regulação do fluxo sanguíneo cerebral? De que depende a quantidade de sangue que está dentro do encéfalo? Depende de três coisas: da quantidade de gás carbônico arterial, da pressão arterial média e da demanda metabólica regional. Significa que eu que estou falando, a minha área de Broca que gera a fala, que gera a linguagem, ela está recebendo maior fluxo sanguíneo cerebral do que a área que mexe, por exemplo, o meu pé direito, que está servindo como apoio para mim. Então, a demanda metabólica regional aumenta o fluxo sanguíneo local. A concentração de gás carbônico e a pressão arterial média também influenciam na quantidade de sangue que há dentro do encéfalo. Por isso que muitas vezes, no caso de uma urgência de hipertensão intracraniana, lança-se mão da hiperventilação para diminuir a tensão de gás carbônico e, com isso, fechar os esfíncteres pré-capilares e diminuir a quantidade de sangue no compartimento intracraniano. Mas eu quero dizer que no contexto do trauma, esta autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, ela é simplesmente perdida. O fluxo sanguíneo cerebral se torna desacoplado dos seus fatores reguladores. E para que serve essa autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral? Vejam, quando eu tenho um fluxo sanguíneo cerebral normal, alterações da pressão arterial, variando de 50 a 150 de pressão arterial média, não se traduzem em grande alteração de fluxo sanguíneo. Ou seja, o leito vascular cerebral, quando íntegro, é capaz de se adaptar, é capaz de permitir a estabilidade do fluxo sanguíneo cerebral independente de variações de pressão. Ele é autorregulado. A pressão aumenta, o fluxo diminui um pouco. A pressão cai, o fluxo aumenta um pouco. Ou seja, tudo fica mais ou menos estável. O que acontece é que, no momento da transmissão de grande quantidade de energia cinética para os vasos, o leito vascular cerebral, acontece a perda da autorregulação. Os esfíncteres pré-capilares se abrem e entra uma enxurrada de sangue arterial dentro do cérebro. Ou seja, acontece o desacoplamento entre o fluxo sanguíneo cerebral e seus fatores reguladores. Isso aí provoca a abertura dos esfíncteres pré-capilares, que é resumida no termo vasoplegia. Se abrem-se os esfíncteres pré-capilares e entra muito sangue no leito vascular cerebral, eu tenho uma chamada congestão vascular cerebral. Mas a congestão vascular cerebral aumenta a pressão hidrostática no leito capilar cerebral. O aumento da pressão hidrostática leva, inevitavelmente, à saída de líquido de dentro do vaso para fora do vaso. Saída de líquido intravascular para o intersticial. Eu tenho, então, edema cerebral. O que é swelling, então? Swelling é uma condição que acumula, ao mesmo tempo, edema cerebral propriamente dito, intersticial, e congestão do leito vascular cerebral. Vocês estão vendo uma imagem de um encéfalo claramente patológica. O que está errado aí? Primeiro, esse encéfalo está muito vermelho, ou seja, ele está hiperemiado, existe uma congestão vascular, e vocês estão vendo que ele está apertado, espremido contra a pia mater. Vocês estão vendo que parece uma bochecha encostada num vidro.
Por quê? Porque ele está edemaciado. Então, o edema cerebral associado à vasoplegia, à congestão vascular, é que resulta no swelling cerebral, diretamente decorrente da transmissão de energia cinética para o leito vascular cerebral. O que está de errado nesta tomografia? O que há de errado nessa imagem? Nós não estamos vendo os ventrículos, apenas a fenda aqui. Cadê o terceiro ventrículo? Sumiu. Cadê os sulcos? Cadê os sulcos? Cadê a fissura silviana? Cadê os sulcos? Sumiram. Cadê a diferença entre a substância branca e cinzenta? Também sumiu. Isso aqui é uma tomografia típica do swelling cerebral de origem traumática. Não sei se vocês conseguem ver, eu fiz uma craniotomia, isso aqui é a dura mata aberta, nós temos aqui a borda da craniotomia e o cérebro está pulando para fora do orifício da craniotomia. Estão vendo isso? Esse é um paciente nosso lá do HUT, vejam, o cérebro pulando fora da craniotomia. Completamente hiperemiado, significa congesto, o leito vascular cerebral repleto de sangue, o cérebro inchado intersticialmente, portanto edemaciado, aumentou muito o seu volume, o que me obrigou a ter que tirar a calota craniana para permitir que esse cérebro se expandisse. Senão ele ia herniar e comprimir o outro hemisfério cerebral. Ia determinar, então, hipertensão intracraniana. E quais são os efeitos da hipertensão intracraniana? Quais são os efeitos deletérios da hipertensão intracraniana? Primeiro, a hipertensão intracraniana atrapalha a hemodinâmica encefálica, atrapalha a circulação de sangue, atrapalha, em última análise, a perfusão cerebral. Como é que a hipertensão intracraniana atrapalha a perfusão cerebral? Contrapondo-se à pressão arterial média. A pressão de perfusão cerebral é o resultado da subtração da pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Se aumenta a pressão intracraniana, isso tende a comprometer a perfusão cerebral. É exatamente esta a razão de, em pacientes vítimas de trauma grave, nós temos a indicação de colocar um monitor de pressão intracraniana. Por quê? No contexto do trauma grave e agudo, existe a perda da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral. Se aumenta a pressão intracraniana, isso compromete a perfusão cerebral. E é exatamente isso, colocando a medida da pressão intracraniana, o que nos permite trabalhar sobre a pressão arterial média no sentido de manter uma perfusão cerebral aceitável. Por isso que em trauma grave há a indicação de se instalar o monitor de pressão intracraniana. Vocês estão vendo alguma coisa de errado com esta tomografia? Um macete tomográfico. Qual é a estrutura mais mediana visível na tomografia? É o septo pelúcido. O septo pelúcido é uma fina camada que está entre os cornos anteriores dos ventrículos laterais. E esse septo pelúcido está claramente desviado para a esquerda. Concordam comigo? Mas vejam, existe algum hematoma, existe alguma lesão que ocupa espaço que justifique o desvio da linha média para a direita, perdão? Não. O que acontece é que este hemisfério cerebral, como um todo, está edemaciado, ele está inchado, ele está aumentado de volume, ele está em swelling cerebral. Agora vejam, esta é uma tomografia de admissão de um paciente de 23 anos no HUT. Esse paciente chegou e 7 horas depois, olha como estava o hemisfério cerebral esquerdo dele. Isso aqui é um aumento da densidade, uma diminuição da densidade, um aumento da quantidade de água dentro desse hemisfério cerebral, o que denota uma isquemia cerebral. Por que esse hemisfério cerebral esquerdo isquemiou 7 horas após a admissão? Porque a sua perfusão estava comprometida. Estava comprometida porque ele estava em vigência de hipertensão intracraniana. Concordam comigo? Vejam esse caso. O que há de errado aqui? Aqui existe um paciente que tem um hematoma extradural, que é uma lesão, uma massa que ocupa espaço, que, portanto, determina hipertensão intracraniana, impressão de hipertensão intracraniana corroborada pelo desvio da linha média, e esta é uma tomografia que foi feita no dia 7 de fevereiro de 2010, às 9h30 da noite.
Esta é uma tomografia feita às 9h30 da noite, do dia 7 de fevereiro de 2010. Esse paciente foi enviado para Teresina e, ao chegar, esta era a tomografia de admissão. Algumas horas depois, esse paciente tinha a isquemia de praticamente todo o seu conteúdo intracraniano. Por quê? Porque o aumento da pressão intracraniana não foi compensado por um aumento de pressão arterial média, o que resultou em comprometimento da pressão de perfusão cerebral. A perfusão cerebral foi insuficiente globalmente, o que determinou, então, isquemia do cérebro quase como um todo. E além dos efeitos sobre a hemodinâmica encefálica, a hipertensão intracraniana altera a estrutura do cérebro, deslocando-a, provocando a sua distorção e as suas herniações. Como, por exemplo, a hérnia subfalcina, vejam, isso aqui é o giro do cíngulo de um lado, o giro do cíngulo do outro, e esse devia estar aqui. No entanto, aqui tem a foice, e esse giro do cíngulo passou por baixo da foice, por isso o nome hérnia subfalcina. E houve o comprometimento de uma artéria cerebral anterior, que viaja exatamente na fissura interhemisférica anterior. Aqui uma hérnia de uncus, o uncus herniado comprimindo o mesencéfalo para o outro lado. Isso aqui provocado pelo quê? Pelo aumento do volume deste hemisfério cerebral. Então, a hipertensão intracraniana, além de comprometer a circulação, a perfusão cerebral, compromete também a estrutura do cérebro, deforma a sua estrutura, determinando a ocorrência das hérnias. E aí tem também, por exemplo, as hérnias das tonsilas do cerebelo, quando as tonsilas cerebelares se insinuam dentro do canal raquiano, dentro do canal cervical, e comprimem a parte mais baixa do tronco cerebral, determinando parada cardiorrespiratória. Como se manifesta clinicamente a hipertensão intracraniana? Quando suspeitar que um paciente neurotraumatizado, grave, está em vigência de hipertensão intracraniana. Quando ele apresentar a tríade de Cushing, que corresponde à hipertensão arterial, bradicardia e uma arritmia respiratória. Então, a bradicardia acompanhada de hipertensão em um paciente neurotraumatizado é sinal de gravidade por denotar hipertensão intracraniana. E também as síndromes de herniação. Como nós vimos, a herniação do uncus comprime o terceiro nervo, provocando midríase de um lado, e comprime o pedúnculo cerebral, provocando hemiparesia contralateral. E agora falaremos sobre cada lesão encefálica decorrente do trauma. Falaremos então primeiro das lesões difusas e depois passaremos às lesões focais. Em relação às lesões difusas pelo próprio nome, que atingem o encéfalo como um todo. Falaremos de duas delas, a concussão cerebral e a lesão axonal difusa. A concussão é a forma mais comum de lesão traumática difusa. É a forma mais comum, é o que acontece com mais frequência. E em que consiste a concussão cerebral? Ela consiste na perda súbita da consciência e que demora pouco. Uma inconsciência traumática imediata de curta duração, que decorre exclusivamente de lesões de forças inerciais e que não determina lesão orgânica, lesão propriamente tecidual. Vejam, a concussão corresponde a uma perda instantânea da consciência, de origem traumática, porém transitória, que dura menos do que 6 horas, habitualmente alguns minutos, menos de 1 hora de um modo geral. E depois desse período, o paciente retorna à sua normalidade vigil. Ele acorda como se nada tivesse acontecido, ou com um breve período de confusão mental, dificuldades de concentração e uma amnésia para o evento. Mas essa é uma forma muito suave de lesão difusa, porque ela não determina nenhuma alteração patológica, ou seja, pós-mortem não há nenhuma alteração capaz de chamar a atenção de um patologista e, ao mesmo tempo, não determina alterações tomográficas. Então, não há alterações na imagem. Na concussão cerebral, a concussão cerebral é diagnosticada clinicamente como inconsciência imediata no contexto do trauma, que durou menos do que 6 horas. O paciente rapidamente acordou na sua normalidade. Tomografia normal, ressonância normal.
arranca a cabeça e fatia o cérebro dele, examina no microscópio, normal. Ou seja, a concussão cerebral é uma alteração quase que funcional. Agora, a lesão axonal difusa, não. A lesão axonal difusa compartilha algumas coisas com a concussão. Compartilha o seu mecanismo, compartilha a sua manifestação clínica de inconsciência imediata. No entanto, na lesão axonal difusa, há sim alterações microestruturais. E essas alterações são o substrato morfológico da inconsciência traumática imediata. É a lesão axonal difusa que justifica a perda imediata da consciência. Por quê? Porque ela compromete difusamente, globalmente, totalmente ou quase, os axônios do encéfalo. E nós sabemos que para a manutenção da consciência é necessário que pelo menos um dos hemisférios cerebrais esteja funcionando. Mas se há uma lesão difusa, um súbito desfuncionamento dos dois hemisférios cerebrais e às vezes, num caso mais grave, do próprio tronco cerebral, o paciente perde imediatamente a consciência. Por isso que eu digo que a lesão axonal difusa é o substrato morfológico da inconsciência imediata de origem traumática. E eu volto a dizer, e não canso de repetir, que é a LAD, a lesão axonal difusa, o principal determinante da morbimortalidade no contexto do trauma. Depende também exclusivamente de forças inerciais. Como é que acontece? É exatamente a densidade diferencial entre a substância cinzenta e a substância branca que provocam o cisalhamento e torção dos axônios quando de uma súbita aceleração ou desaceleração. Essa densidade diferencial provoca, então, essa deformação no contexto de uma desaceleração. E isso aí acaba provocando a torção e ruptura dos axônios. Quando existe a aplicação dessas forças inerciais, desta inércia diferencial, provocada pela diferença de densidade entre substância branca e cinzenta, nós temos então um cisalhamento de todas as fibras, de todos os axônios, portanto, difusamente, amplamente distribuído. Existe um comprometimento imediato e difuso da função cerebral. O que acontece com o paciente? Ele subitamente perde a consciência. E se esta lesão, se estas forças inerciais são ainda mais intensas, elas provocam um movimento, uma torção e uma lesão microestrutural ainda mais importante. Se a aceleração é maior, se a energia é maior, o estresse se transmite também para os microvasos. E além da ruptura axonal, mais ainda difusa, mais ainda grave, mais ainda amplamente distribuída, há uma lesão microvascular. E esta lesão microvascular é o marcador radiológico que denuncia a ocorrência da lesão axonal difusa. Vejam, se você não tem os olhos treinados, não perceberá, mas aqui há claramente uma petequia. E às vezes, uma petequia como essa é o suficiente para determinar a ocorrência da lesão axonal difusa num paciente que sofreu um trauma de crânio e ficou imediatamente inconsciente. Quais são as localizações preferenciais da lesão axonal difusa em termos de alterações radiológicas, ou seja, das petequias hemorrágicas que aparecem? No corpo caloso, como vocês estão vendo, e no quadrante dorsolateral do tronco cerebral. São nessas regiões do corpo caloso, da substância branca e do quadrante dorsolateral do tronco cerebral, onde preferencialmente estão as petequias que decorrem da lesão microvascular. Não sei se vocês percebem a lesão microvascular aqui. Petequias hemorrágicas aí. Estão vendo? Existem umas petequias hemorrágicas aqui também. Se você olha, pergunto, esse cérebro foi gravemente deformado? Não. Esse cérebro sofreu a hipertensão intracraniana de um hematoma estadural enorme? Não. E por que esse paciente teve um trauma de crânio grave? Estas petequias significam, traduzem, denunciam que este cérebro foi submetido a um mecanismo de aceleração e desaceleração.
foi submetida a uma força inercial. E estas forças inerciais determinam a ocorrência de lesão axonal difusa. Então, pergunto, estas petequias hemorrágicas denotam diretamente a lesão axonal? Não. Elas denotam diretamente a lesão microvascular, que compartilha o seu mecanismo com a lesão axonal. Mas qual é a característica clínica fundamental da lesão axonal difusa? É a inconsciência imediata de origem traumática. Então, se eu sei que a característica clínica fundamental é a inconsciência imediata de origem traumática, e eu sei também que essas alterações provocam pouca ou nenhuma alteração nas imagens, pergunto a você, qual deve ser a pergunta mais importante a se realizar à família de um paciente que sofreu um trauma de crânio? Se ele perdeu ou não perdeu imediatamente a consciência. Porque caso isso tenha acontecido, isso significa que esse paciente possivelmente sofreu uma lesão axonal difusa, o que determina, inevitavelmente, um prognóstico pior. Novamente, petequias hemorrágicas no corpo caloso. De que decorrem essas petequias? Da lesão microvascular, do sharing stress microvascular, determinado exatamente pelas acelerações rotacional e translacional, pela aceleração angular que determinou a ruptura e torção dos axônios e dos pequenos vasos. Essas petequias significam diretamente a lesão axonal? Não, não tem sangue dentro do axônio. Mas significam que os microvasos sofreram esse tipo de lesão. Portanto, provavelmente, os axônios também sofreram diante de um paciente que está inconsciente desde o exato momento do trauma. Na tomografia, vocês conseguem ver pequenas hemorragias, pequenas petequias hemorrágicas no corpo caloso e na substância branca? Essas pequenas hemorragias não determinam hipertensão intracraniana, não ocupam espaço, não aumentam o conteúdo intracraniano, não comprometem a circulação cerebral nem herniam o cérebro. No entanto, estas lesões, essas petequias aí distribuídas, denunciam a ocorrência do mecanismo que gera a lesão axonal difusa. Então, me faz suspeitar de LAD num paciente que sofreu trauma e perdeu imediatamente a consciência. Petequias hemorrágicas no corpo caloso e na substância branca. Essas petequias denunciam a ocorrência do mecanismo que gera a lesão axonal difusa. E aqui, uma hemorragia na região dorsolateral do tronco cerebral. Ora, se quando o sharing stress microvascular atinge corpo caloso e substância branca, portanto, compartimento supratentorial, provocam lesão grave, imagina quando esse sharing stress se transmite até a profundidade e atinge os axônios e os microvasos do tronco cerebral. Isso aqui determina a gravidade máxima. Então, hemorragias petequiais na região dorsolateral do tronco cerebral, como nesse caso. Esse paciente tem um pequeno hematoma extradural, mas não é isso que define o prognóstico desse doente. Por que esse paciente está condenado a ter um prognóstico ruim? Porque ele tem uma hemorragia na região dorsolateral do tronco cerebral, o que faz suspeitar a ocorrência de lesão axonal difusa grau 3 ou grave. Como é que se define clinicamente a LAD? Clinicamente, para ter lesão axonal difusa, tem que haver inconsciência imediata no contexto trauma. Esta inconsciência tem que durar mais do que 6 horas, porque se ela dura pouco, não é LAD, é concussão cerebral. Então, eu tenho que ter inconsciência traumática, imediata e duradoura, que dura mais do que 6 horas. E uma inconsciência que não pode ser atribuível a lesões expansivas, porque, claro, que se eu tenho um enorme hematoma extradural e um paciente comatoso, eu tenho que atribuir esta inconsciência à hipertensão intracraniana e à distorção, à herniação provocada pelo hematoma. Clinicamente, como se gradua? Em grau 1, 2 e 3, leve, moderada e grave. A lesão axonal difusa, clinicamente dita leve, é aquela em que o coma dura no máximo um dia. A lesão axonal difusa dita clinicamente moderada é aquela em que o coma dura mais do que um dia, mas não há postura anormal de decorticação e de cerebração. E na LAD grave, grau 3, eu tenho coma duradouro, dura mais do que um dia, e posturas anormais em decorticação ou descerebração. Essa graduação clínica geralmente corresponde à graduação radiológica ou tomográfica, em que
Na lesão axonal difusa leve, não há alterações tomográficas, porque não há sharing stress microvascular, a lesão é puramente axonal e, portanto, não se manifesta na tomografia. Na lesão axonal difusa grau 2 ou moderada, o sharing stress microvascular atinge os pequenos vasos do corpo caloso da substância branca. Então eu tenho petequias hemorrágicas distribuídas no corpo caloso, no centro semioval ou na cápsula interna. E na lesão axonal difusa grau 3, na grave, eu tenho um estresse microvascular que atinge até o quadrante dorsolateral do tronco cerebral, determinando a ocorrência de sangramento no tronco cerebral. Petequias no tronco cerebral, uma hemorragia na região dorsolateral do tronco cerebral. Esta é a lesão axonal difusa grau 3. Além daquelas características clínicas de inconsciência imediata de origem traumática que dura mais do que 6 horas, existem outros sinais clínicos que acompanham os pacientes com LAD. Quais são eles? Hiperatividade simpática. Por quê? Porque existe uma lesão axonal onde tem axônio, e no hipotálamo também tem axônio. Então, existe uma alteração do sistema nervoso simpático. Existe uma intensa, prolongada e duradoura agitação psicomotora. Por quê? Quando o doente começa a recobrar a consciência, todo o cérebro dele está bagunçado, está todo desorganizado, os 2 lobos frontais, inclusive. Então, ele fica extremamente agitado, inquieto, pouco responsivo. E, geralmente, a lesão axonal difusa determina alterações cognitivas duradouras. Em relação à evolução, mesmo a LAD leve determina sequelas cognitivas e neurológicas. Na LAD moderada, a recuperação é quase sempre incompleta. E, por outro lado, na lesão axonal difusa grave, a regra é o óbito. Então, vocês percebem que até aqui nós falamos da principal lesão traumática do crânio e do encéfalo, nós falamos do principal fator determinante da morbimortalidade e nós simplesmente não falamos de tratamento. Por quê? Porque a lesão axonal difusa é uma lesão primária, ela acontece no exato momento do trauma, ela não permite a nossa intervenção. Qual é a única coisa que nós podemos fazer em relação à lesão axonal difusa? Prevenir, nada mais. LAD é o principal fator determinante do prognóstico no trauma de crânio. É uma lesão primária, acontece no exato momento do trauma, decorre exclusivamente de forças inerciais. E qual seria a função do capacete num paciente que sofreu lesão axonal difusa? Imaginem, eu tenho um paciente que está dirigindo uma moto, numa cabeça com um capacete. Ele vai e subitamente bate contra um poste a 150 km por hora. Por melhor que seja o capacete, isso vai impedir a ocorrência dos fenômenos inerciais de rotação, de movimento diferencial entre a substância branca e cinzenta, de cisalhamento dos axônios e dos microvasos? Não. O capacete só tem efeito preventivo contra as lesões por força de contato. Não tem efeito preventivo contra as lesões inerciais. Mas eu pergunto a você, quem é o principal determinante da morbimortalidade? É a LAD. E a LAD é o quê? Além de uma lesão primária, decorre exclusivamente de movimento inercial. Qual é a função, então, do capacete na prevenção do principal fator determinante da morbimortalidade traumática? Nenhuma. Eu não estou aqui desencorajando o uso de capacete, até porque a incidência de lesões diretamente decorrentes do não uso do capacete no Piauí e no Brasil é muito superior à média mundial. Mas quero dizer, com isso, que usar o capacete não é tudo, muito pelo contrário. Previne apenas contra algumas lesões e não passa perto de prevenir o principal fator determinante de morte e de morbidade. Não adianta tratar, não há tratamento. Para LAD só há uma coisa, prevenção. As outras lesões difusas, hemorragia subaracnoide difusa, é um indicador de gravidade do traumatismo, está presente em 40% dos traumas graves. Como é que ela aparece na imagem? Como o preenchimento espontâneo de sangue no espaço subaracnoide. E qual é a diferença da hemorragia subaracnoide traumática para a hemorragia subaracnoide espontânea que nós falamos na apresentação sobre AVC? É que na hemorragia subaracnoide espontânea, o local preferencial é as cisternas da base, enquanto a hemorragia subaracnoide traumática prefere o espaço subaracnoide superficial, externo, da corticalidade.
A hemorragia ventricular traumática também é um indicador de gravidade do trauma, está presente em 1/4 dos traumas graves e aparece na tomografia como a inundação dos ventrículos por sangue. Vamos agora das lesões focais. A mais frequente lesão focal do trauma de crânio é a contusão cerebral. A contusão cerebral é também a mais frequente anormalidade traumática. E estas contusões cerebrais têm duplo mecanismo fisiopatológico, que já foi aqui explicado. O primeiro deles é a chamada contusão por força de contato, em que a aplicação de uma força sobre um conjunto crânioencefálico provoca a lesão da pele, a lesão do osso, vence a barreira do osso e provoca uma lesão, um machucado, uma contusão no parênquima cerebral. Essa é a chamada contusão por força de contato, por trauma direto, e ela acontece onde? No exato local onde a força é aplicada. Ela acontece no local do golpe. Ou seja, eu tenho uma fratura nesta região e aqui eu tenho uma contusão cerebral. Se associa em 70% a fraturas de crânio. Claro, se associa a fraturas de crânio porque a ocorrência de uma contusão cerebral por força de contato envolve diretamente a lesão do osso. Então, tem que haver fratura craniana. Agora, o outro mecanismo que causa as contusões cerebrais são os mecanismos inerciais, os mecanismos de aceleração e desaceleração, em que a súbita mudança do vetor velocidade do conjunto crânioencefálico provoca um movimento diferencial entre o encéfalo e o crânio. O cérebro viaja dentro da caixa craniana, se choca contra a base do crânio, contra a extremidade, contra o limite craniano anterior e posterior. Então, existe o comprometimento da base do cérebro contra a base do crânio, que é extremamente rugosa. Existe também, ao mesmo tempo, o choque frontal, o choque occipital. Então, existe a lesão, a contusão frontal, o cérebro chocou-se contra a parede do frontal, depois ele se choca contra a parede do occipital e no caminho se choca contra a superfície rugosa da base do crânio. Então, é esse movimento diferencial que provoca a fricção do encéfalo contra as proeminências ósseas da base do crânio, do limite anterior e do limite posterior do crânio. Então, nós temos contusão causada por duplo mecanismo fisiopatológico, por força de contato e por forças inerciais. Qual é a localização preferencial dessas contusões por forças inerciais? Frontotemporal. Frontotemporal, exatamente porque é a região onde mais frequentemente há o choque de tecido cerebral contra proeminências ósseas. Existem também as contusões de contragolpe, em que você aplica a força num ponto do cérebro, do crânio, e a contusão cerebral aparece no polo diametralmente oposto. Aplica-se uma força aqui, o cérebro viaja, se choca contra a parede do crânio, provocando uma contusão nesta região. Então aqui, por exemplo, eu tenho um hematoma extradural. Se eu tenho um hematoma extradural é causado pelo quê? Causado por força de contato. Então eu sei que a aplicação da força foi aqui. No entanto, eu tenho uma contusão aqui. Apliquei a força aqui e tenho uma contusão aqui, porque o cérebro viajou e se chocou contra uma proeminência óssea do outro lado. E as contusões cerebrais se associam, na realidade, a todo tipo de lesão cerebral, inclusive lesão axonal difusa. Por quê? Porque as contusões cerebrais compartilham o mesmo mecanismo fisiopatológico com a lesão axonal difusa, que é o mecanismo de inércia. Do ponto de vista patológico, como se classificam as contusões? O que é, do ponto de vista patológico, a contusão cerebral? É uma área de hemorragia, inchaço e necrose na cúpula dos giros, ou seja, é no próprio parênquima cerebral, e que pode ter edema e hemorragia tardios. Aqui eu faço duas observações. Primeiro, na contusão, na ferida do cérebro, existe hemorragia, existe edema, porque toda vez que o cérebro é agredido, ele responde com edema, e existe, inevitavelmente, necrose. Hemorragia, edema, infarto e necrose, aonde? Dentro do parênquima cerebral. Em que região? Na região que se choca contra as proeminências ósseas. E o que se choca contra as proeminências ósseas? É o interior, a substância branca? Não,
é o córtex cerebral, são os giros. Então, é exatamente por isso que na patologia da contusão cerebral nós falamos de hemorragia, edema, infarto e necrose na cúpula dos giros. Um dado importante sobre a contusão cerebral é que ela se comporta como uma lesão rapidamente expansiva, como um tumor de crescimento rápido. Por quê? Porque as contusões cerebrais podem ter edema tardio e hemorragia tardias. Significa, a contusão cresce ao longo dos primeiros 5 dias. É o que Cushing dizia ser o mal do terceiro dia. O paciente sofre um trauma de crânio, perde rapidamente a consciência e depois acorda, teve uma concussão cerebral, rapidamente acordou, e está bem no hospital e no terceiro dia ele começa a piorar, no 5º dia ele morre. Por que isso? Porque ele teve uma contusão cerebral que cresceu ao longo desses dias, determinou hipertensão intracraniana no terceiro dia, que foi suficiente para matá-lo no 5º. Então, as contusões cerebrais têm um comportamento dinâmico, são um animal vivo, nasce, cresce, reproduz e mata. Comportam-se como uma lesão expansiva de alto grau, como um tumor de crescimento muito rápido. A contusão que não é cirúrgica hoje, pode ser cirúrgica amanhã. Por isso, quando um paciente tem uma contusão cerebral flagrada na sua admissão no hospital, ele geralmente deve permanecer no hospital sob vigilância, porque esta contusão pode crescer e frequentemente cresce. Hemorragia, edema, inchaço e necrose aonde? Na cúpula dos giros. Dá para ver claramente que este encéfalo foi submetido a um mecanismo de fricção contra a base rugosa do crânio. Dá para ver claramente por que razão a hemorragia, edema, inchaço e necrose das contusões acontecem fronto e temporais, porque são as partes mais baixas que roçam, que se friccionam contra a base anterior do crânio. Hemorragia, inchaço e necrose frontotemporais. Por quê? Porque são as áreas que estão em mais próximo contato com as proeminências ósseas. Radiologicamente, como se caracterizam as contusões? Por áreas intraaxiais em que aparece hemorragia, edema, inchaço e necrose, de localização preferencial frontotemporal. Hemorragia, inchaço e necrose frontal dos dois lados. Hemorragia, inchaço e necrose frontotemporais. Frontotemporal, hemorragia e edema em volta. Frontotemporal. E como eu disse, as contusões cerebrais se associam a todo tipo de lesão cerebral. Por quê? Porque elas têm os dois mecanismos que geram lesão traumática, por força de contato e por mecanismos inerciais. Aqui, por exemplo, eu tenho uma fratura craniana, um hematoma extradural e uma contusão subjacente. Essa é uma contusão que não foi por mecanismo inercial, e sim por força de contato. Aqui eu tenho uma contusão cerebral associada a um hematoma subdural e um hematoma extradural aqui. Pergunto, onde foi aplicada a força? A força foi aplicada aqui. Provocou uma fratura e um hematoma extradural. Isso provocou um movimento do cérebro dentro do crânio, rompeu veias ponte, determinou a ocorrência de um hematoma subdural do outro lado e uma contusão por contragolpe. Aqui uma contusão que não foi por força de contato e sim por um mecanismo inercial. Aqui, ó, eu tenho um hematoma extradural aqui e uma contusão do outro lado, diametralmente oposta. Se associam com tudo, inclusive com fraturas. Hematoma extradural. Observemos a primeira assertiva que eu faço sobre hematoma extradural. Ele é quase que raro. O hematoma extradural está presente em menos de 10% dos traumas cranianos, globalmente falando. Em menos de 10%. Mais frequente nas crianças do que nos adultos, e o hematoma extradural é também mais frequente no sexo masculino. Nas crianças ele é um pouco mais frequente exatamente porque a dura mata não está tão aderida ao crânio, o que facilita o acúmulo de sangue no espaço extradural. De que depende o hematoma extradural? De força de contato, do trauma direto ao crânio, provocando uma fratura craniana e a lesão ao vaso que passa imediatamente abaixo do crânio. Então, existe uma fratura
e a lesão de um vaso meníngeo subjacente ao osso fraturado. Por essa razão é que 85% dos casos de hematoma extradural estão associados a uma fratura craniana. Quem já operou comigo um hematoma extradural vê que quando eu opero um hematoma, eu encontro a fratura, eu estou satisfeito, porque eu sei que o hematoma está ali embaixo. A fratura marca a localização do hematoma extradural, porque é ela que determina a lesão vascular que o origina. As fraturas são um pouco menos frequentes nas crianças, mas os hematomas são quase sempre unilaterais. Por que os hematomas extradurais são quase sempre unilaterais? Porque eles dependem da força de contato, acontecem no local de aplicação da força, no local da fratura. Dificilmente um crânio é atingido duas vezes, em dois lugares diferentes. Se bem que isso acontece, eu já vi isso acontecer em pacientes vítimas de trauma de moto, em que o cara cai e a cabeça dele sai quicando no chão como uma bola. Mas isso não é o mais frequente. E observe, em 50% dos casos, esses hematomas extradurais decorrem da lesão de uma artéria chamada artéria meningea média, ou 33% dos casos das grandes veias meninges ou dos seios durais. O que eu quero dizer? Que os vasos cuja lesão provoca hematoma extradural são vasos calibrosos, que carregam grande volume circulante. E por isso, a sua lesão determina um derramamento de sangue muito rápido, que tem um elevadíssimo potencial de deformação do parênquima. É por isso que o hematoma extradural assume tipicamente esta forma ovoide, de lente biconvexa, porque ele decorre da lesão de um vaso que tem grande pressão e grande volume circulante, se acumula rapidamente e assume esta forma biconvexa. Sua localização preferencial é sempre frontotemporal, supratentorial, e, como eu disse, se associa a fraturas em 85% dos casos. Se a fratura se associa a contusões por trauma direto, como eu falei, e também a contusões por golpe contra golpe. Volto a dizer, contusão se associa a todo tipo de lesão encefálica. Por quê? Porque os dois mecanismos que geram lesão encefálica geram contusão, força de contato ou forças inerciais. E aqui sim há importância usar o capacete, porque o capacete funciona como um anteparo entre o objeto agressor e o crânio agredido. Então, o capacete dilui a energia aplicada sobre o crânio, diminui a agressão sobre o osso, diminui a incidência ou gravidade da fratura e, portanto, previne contra o hematoma extradural. Mas é importante que as pessoas usem o capacete de maneira correta, né? Com a viseira para frente, porque aqui não está protegendo absolutamente nada. E por que no Piauí a nossa incidência é quase 3 vezes superior à média mundial? É quase 3 vezes superior à média mundial. Porque ele é diretamente decorrente do não uso do capacete. Esta é uma lesão que decorre da não utilização dos equipamentos de proteção individual. Não sei se vocês estão localizados, mas essa aqui é a Rua Olavo Bilac, cruzamento com a Avenida Miguel Rosa. Não há nenhuma justificativa para não haver fiscalização nesta região. E aqui tem uma criança andando em pé numa moto sem capacete. Ela cai com a cabeça direto na quina da calçada, faz uma fratura, um hematoma extradural. É por isso que a nossa incidência de lesões diretamente associadas ao não uso do capacete, leia-se hematoma extradural, é 3 vezes superior à média mundial. Do ponto de vista patológico, o hematoma extradural é uma coleção de sangue duro, sangue coagulado, sangue agudo, sangue recente, que acabou de sair do vaso. Esse sangue é rico em ferro, representa obstáculo à passagem do raio-x e, portanto, na tomografia aparece branco, hiperdenso. Determina a compressão cerebral subjacente, compromete a circulação, porque a hipertensão intracraniana compromete a hemodinâmica cerebral e provoca também as herniações. Piora rapidamente, às vezes tem um intervalo lúcido e frequentemente gera as síndromes de herniação uncal. Como é que se aparece na tomografia? Como uma lesão biconvexa, com essa forma ovoide, espontaneamente hiperdensa. O que significa dizer uma lesão espontaneamente hiperdensa? Significa que é uma lesão que não precisa de contraste para realçar, para aparecer branca na tomografia. Como é que aparece o hematoma extradural? Como uma hiperdensidade biconvexa.
branco com a forma ovoide, uma hiperdensidade biconvexa, geralmente associado a uma fratura craniana. Geralmente associado a uma fratura craniana. Então, aqui, um paciente que tem um hematoma extradural, uma fratura craniana e um sinal do olho do guaxinim. O que esse sinal do olho do guaxinim significa? Uma fratura craniana. E uma fratura craniana aumenta o risco de hematoma extradural em 400 vezes. Então, como é que nós tratamos o hematoma extradural? Se ele é uma massa coagulada, dura, ele não vai escorrer por um pequeno orifício. Ele tem que ser realmente submetido à abertura de uma janela no crânio para tirarmos o hematoma que sai como uma massa sólida e única. Hematoma extradural depende de forças de contato e, portanto, pode ser prevenido pelo uso do capacete. Aparece na tomografia como uma hiperdensidade biconvexa. Já o hematoma subdural agudo não, é o mais frequente hematoma intracraniano de origem traumática, corresponde a até 60% dos casos. Como é que se define hematoma subdural agudo? Como aquele que acontece até o 3º dia do trauma. Então, eu tenho um paciente que sofreu um traumatismo, faz uma tomografia até o 3º dia. Se aparece um hematoma subdural, ele é dito agudo. Qual é o mecanismo que gera o hematoma subdural? É exatamente a ruptura das veias ponte. Como eu disse, veias que ligam o córtex cerebral à superfície interna do crânio, que está revestida por dura mater. Vejam, eu tenho aqui dura mater e veias que partem do córtex cerebral e vão para a face interna da dura mater. Então, não é difícil imaginar que no momento de uma súbita aceleração ou desaceleração, ou seja, de um mecanismo inercial, esse cérebro, ao viajar, estica essas veias e provoca a sua ruptura, determinando o acúmulo de sangue no espaço subdural, provocando o chamado hematoma subdural. Esse é um paciente nosso, do HUT, submetido a uma craniotomia para hematoma subdural. Vocês estão vendo a dura mater aberta aqui e uma grande veia aqui, que comunica o córtex cerebral à dura mater, a face interna da dura mater, que está colada na face interna do crânio. Então, quando esse cidadão submeteu-se a um mecanismo inercial, o cérebro viajou e rompeu essa pequena veia. Quando o cérebro viajou para lá e depois para cá, ele esticou, estendeu, distorceu e rompeu esta veia, que ao romper acumulou sangue no espaço subdural. Veja em close, uma veia que sai do córtex cerebral e vai para a face interna da dura mater, que recobre a face interna do osso. Então, quando esse cérebro é submetido a um mecanismo de aceleração e desaceleração, ele viaja dentro da caixa craniana, ele tem um movimento diferencial que provoca a distensão e ruptura dessas veias. Então, de que depende o hematoma subdural? De um mecanismo inercial, de movimentos abruptos da cabeça e, portanto, de uma aceleração. Agora eu pergunto a vocês, qual é a lesão mais importante relacionada à morbimortalidade traumática? É a lesão axonal difusa. E ela depende de quê? De um mecanismo inercial. Ora, o que eu quero dizer com isso? Que o hematoma subdural agudo compartilha o mesmo mecanismo com a lesão axonal difusa. E é exatamente por isso que o hematoma subdural agudo tem um prognóstico pior, porque ele compartilha o mecanismo com a lesão axonal difusa. Então, provavelmente, frequentemente, existe a comorbidade de lesão axonal difusa e de um hematoma subdural agudo. Como eu disse, não depende de trauma por força de contato, independe do trauma direto, depende exclusivamente de movimentos inerciais. E a sua gravidade é proporcional à intensidade da aceleração. Por compartilhar o seu mecanismo fisiopatológico com outras lesões, existe a comorbidade com contusões de contragolpe, como esta aqui, por exemplo, e com a lesão axonal difusa. Vocês estão vendo um hematoma subdural aqui? Estão vendo o hematoma subdural? Pergunto, este hematoma subdural justifica coma prolongado neste paciente?
Não, ele é muito pequeno, a linha média não está desviada. No entanto, esse paciente tem uma hemorragia na região dorsolateral do tronco cerebral. Por que ele está em coma? Por causa da lesão axonal difusa. Operar o hematoma fará o paciente acordar? Não. Mas o que eu quero mostrar com esse slide? Que o hematoma subdural agudo compartilha o mesmo mecanismo fisiopatológico com a lesão axonal difusa, mas é ela quem define o prognóstico. O hematoma é a lesão secundária, é o epifenômeno, é aquilo que aparece na tomografia, é o que chama a atenção aos nossos olhos, mas não é o que define o prognóstico do doente. Então, é por isso que muitas pessoas dizem que o hematoma subdural agudo pode ser o epifenômeno de uma lesão tomograficamente discreta ou oculta, porque a LAD é uma lesão tomograficamente discreta ou oculta, só chama a atenção de olhos treinados. E é exatamente por isso que ele tem o pior prognóstico. Também se associa com swelling hemisférico. Vejam, aqui nós temos um paciente com um hematoma subdural agudo, claramente. No entanto, um desvio de linha média desproporcional ao tamanho do hematoma. Eu tenho um desvio de linha média muito maior do que a espessura máxima do hematoma. E por que esse desvio de linha média está acontecendo? Porque além do hematoma, existe um swelling nesse hemisfério. E isso é diretamente proporcional à energia cinética do trauma. Como é que se caracteriza patologicamente o hematoma subdural agudo? Como sangue coagulado, onde? No espaço subdural, entre a dura mater e a aracnoide. Acima da aracnoide, abaixo da dura mater. Entre a dura mater e a aracnoide. Aqui estaria a aracnoide. E aqui está a face interna da dura mater. Então, ele está onde? Entre a dura mater e a aracnoide, no espaço subdural. Ele é duro ou ele é mole? Ele é duro, é sangue coagulado, gelatinoso, porque acabou de sair do vaso. Então, olhem só, vocês estão vendo aqui claramente uma dura mater azulada e na hora em que ela é rebatida, aparece o hematoma subdural, porque ele está entre a aracnoide, que recobre o córtex cerebral, e a dura mater. Ele se acumula lentamente. Por que ele se acumula lento? Porque ele tem origem venosa, da ruptura de veias-ponte. E é exatamente esse acúmulo lento que dá a ele a forma de crescente e não de biconvexidade. Então, como é que ele aparece? Como um hematoma em forma de crescente, que comprime o cérebro, compromete sua circulação e provoca as herniações. Isso é para mostrar que 85% dos pacientes vítimas de hematoma subdural no HUT tem também swelling cerebral associado. E como eu disse, o swelling depende diretamente da energia cinética. O que eu quero dizer com isso? Que são pacientes submetidos a trauma com grande velocidade e grande energia cinética. Como eu disse, o hematoma subdural tem um pior prognóstico, uma mortalidade elevada, porque se associa a outras lesões, especialmente a lesão axonal difusa. Como é que ele aparece na tomografia? Se ele é agudo, se ele acabou de sair do vaso, se ele é sangue coagulado, ele é necessariamente hiperdenso, ele é branco, mas ele tem a forma de um crescente. Então, como é que ele aparece na tomografia? Como um crescente hiperdenso. Enquanto o hematoma extradural é uma hiperdensidade biconvexa, o hematoma subdural é uma hiperdensidade em forma de crescente. É um crescente hiperdenso, eventualmente associado a outras lesões. Como é que nós tratamos? Com a craniotomia. Por que eu tenho que fazer craniotomia? Porque o sangue está coagulado, ele está duro, ele não escorre por um orifício. Hematoma subdural agudo depende de forças inerciais que provocam a ruptura das veias-ponte. Essas forças inerciais são também o mecanismo da lesão axonal difusa. Portanto, o hematoma subdural agudo compartilha o seu mecanismo fisiopatológico com o principal fator determinante da morbimortalidade traumática, que é a LAD. E por isso ele tem um pior prognóstico. Aparece na tomografia como uma hiperdensidade espontânea em forma de crescente. E aqui, pergunto a vocês, o capacete previne contra hematoma subdural agudo? Não, porque o hematoma subdural agudo depende exclusivamente de forças inerciais, do mesmo jeito da lesão axonal difusa. Então, eu trouxe oportunamente um vídeo feito em Portugal em que se encoraja muito mais do que usar o capacete a obedecer a todas as regras de trânsito. Este é o crânio visual ao crânio do oftalmologista. E este é o capacete visual ao capacete do oftalmologista. E este
é um acidente igual a qualquer acidente. Mas algum perigo não tudo. Então, usar o capacete não é tudo, né? Usar o capacete não previne contra tudo. Concordam comigo? Que bom. O hematoma subdural crônico tem o mesmo mecanismo de formação do hematoma subdural agudo, a ruptura traumática das veias ponte por mecanismos inerciais. No entanto, ele aparece após a terceira semana, por isso que ele é crônico. Quando é que ele aparece? Especialmente em idosos. Isso é muito frequente. Não há praticamente nenhum plantão no HUT meu em que eu não veja um hematoma subdural crônico. Extremamente frequente em idosos, com uma história de trauma leve ou mesmo sem história de trauma. Porque às vezes ele tem um trauma tão leve que ele não leva em consideração. Também frequente em alcoólatras e coagulopatas. Por quê? Porque esses pacientes têm dificuldade de coagulação do sangue. Como eu disse, é aquele que aparece a partir da terceira semana. Decorre da ruptura traumática das veias ponte, pelos mesmos mecanismos inerciais, e tudo começa com uma hemorragia inicial pequena, que se torna osmoticamente ativa e começa a acumular líquido no espaço subdural, degradando o sangue e aumentando o volume do hematoma. Existe um acréscimo diário de cerca de 10% do volume. E o que é interessante do hematoma subdural crônico é que, até um determinado volume, ele é absorvível pelo próprio cérebro. Acima desse determinado volume, o cérebro já não absorve. Então, o objetivo do tratamento não é o esvaziamento completo do hematoma, mas simplesmente passar do ponto de descompensação para um ponto onde ele possa ser adequadamente reabsorvido. Os déficits neurológicos que o hematoma subdural crônico provocam são também pela alteração do fluxo sanguíneo, exatamente como os outros, e pelas síndromes de herniação. Como é que o hematoma subdural crônico se comporta? Como sangue acumulado no espaço subdural, entre a aracnoide e a dura mater. No entanto, não é sangue coagulado, é sangue que está lá há muito tempo e que já foi submetido à degradação da hemoglobina. Então, o sangue não está mais coagulado, ele está liquefeito. Não há mais ferro para oferecer obstáculo à passagem dos raios-x. Portanto, ele não é hiperdenso, ele é hipodenso. É um crescente, no entanto, com a cor hipodensa e não hiperdensa. Aqui deu pau, estava demorando, né? O Windows que não dá pau não é o Windows. Então, é uma coleção de sangue degradado entre a dura mater e a aracnoide. Cresce lentamente e leva a frequentes erros diagnósticos. Por quê? Porque você simplesmente deixa de considerar a possibilidade de uma etiologia traumática. Então, você às vezes não conta com a possibilidade de estar acontecendo um hematoma subdural. Mas, acreditem, pacientes idosos que aparecem no pronto-socorro com um déficit neurológico progressivo associado a um rebaixamento do nível de consciência, vocês têm que pensar em hematoma subdural crônico. Por quê? Ele vai se acumulando lentamente, determina um déficit progressivo que culmina com o comprometimento do nível de consciência. O principal sintoma é dor de cabeça e aparece, como eu disse, na tomografia, como uma hiperdensidade em forma de crescente. Uma hipodensidade, em forma de crescente. Como uma hipodensidade em forma de crescente. Como uma hipodensidade em forma de crescente. É um crescente hipodenso e, muito frequentemente, não há outros sinais de traumatismo. Não é raro também aparecer sangue em vários estados de degradação, porque às vezes você tem uma hemorragia relativamente recente, a ruptura de uma nova veia ponte aqui, que provoca a saída de sangue novo nessa região, em cima de um hematoma que já está formado no espaço subdural. Como é que trata o hematoma subdural crônico? Aqui uma peculiaridade, o sangue está liquefeito, ele não é uma massa de sangue coagulado, o sangue está liquefeito. Então, basta que a gente faça uma trepanação e abra a dura mater, que o sangue escorrerá espontaneamente, porque ele está hiperdenso e está liquefeito. Vocês vão ver
o sangue correndo aqui, não sei se vocês estão vendo, mas o sangue escorrendo por esse orifício, porque o sangue do hematoma subdural crônico está liquefeito. É a única indicação, e aqui para o pessoal que frequenta UTI, esta é a única indicação de neurocirurgia craniana em que no pós-operatório se indica a cabeceira plana. Por quê? Se eu elevo a cabeceira, o cérebro cai. Se o cérebro cai, ele cria espaço morto no espaço subdural e tende a recolecionar o hematoma. Hematoma subdural crônico também depende exclusivamente de forças inerciais. Muito frequentemente, uma história de trauma mínimo ou mesmo uma história não relatada de trauma. Frequente em idosos, alcoólatras ou coagulopatas. Aparece na tomografia como um crescente hipodenso. As lesões por arma de fogo, que são as últimas lesões focais que nós vamos abordar. É interessante que as lesões de trauma de crânio por arma de fogo, elas são menos frequentemente relatadas do que o que acontece de fato. Elas são frequentemente subnotificadas. Por quê? Porque levam a óbitos imediatos. Então, como essas enquetes são feitas em pacientes internados em hospital, são raros os que chegam ao hospital. A maior parte deles morre rapidamente. É muito mais frequente no sexo masculino e também predomina no adulto jovem. Tem uma elevadíssima mortalidade global e determina trauma grave em boa parte dos pacientes. Como eu disse, uma mortalidade local de até 70%. O mecanismo que gera essas lesões por projétil de arma de fogo são o impacto direto do projétil sobre o tecido encefálico, a lesão direta provocada pela bala sobre o cérebro, a queda que o paciente sofre ao tomar um tiro na cabeça e fenômenos secundários relacionados à transmissão da energia cinética dentro da massa cerebral, a chamada transmissão das ondas de choque e as cavitações. Às vezes, quando a bala passa e lesa o cérebro, ela determina a transmissão de ondas de choque que alteram o fluxo sanguíneo cerebral do mesmo modo que uma lesão, que um trauma por elevada energia cinética, e a bala, quando passa, determina às vezes uma cavitação muito maior do que o seu diâmetro. Então, a transmissão das ondas de choque, a cavitação da bala e a perda da autorregulação do fluxo também contribuem como fenômenos secundários para o péssimo prognóstico dessas lesões por arma de fogo. O projétil influencia na sua velocidade, na sua massa, na sua rotação, se ele se fragmenta ou se ele não se fragmenta, se há projéteis secundários, se há fragmentos ósseos ou não. Então, como eu disse, a cavitação pode ter até 30 vezes o diâmetro da bala. Então, o estrago que uma bala dentro do crânio provoca é realmente algo sem precedentes. Como eu disse, ele faz uma cavitação e esta cavitação é circundada por edema, porque toda vez que o cérebro sofre, ele incha, e também por hemorragia, porque há lesão vascular associada. Então, uma cavitação circundada por hemorragia e edema, com lesões à distância e, além de lesões à distância, fragmentos de projétil e osso. Na radiologia aparecem, então, os grandes hematomas com fraturas cranianas, caco de bala e caco de osso, e toda sorte de lesões, especialmente swelling cerebral. Então, estamos vendo claramente aqui uma fratura, fragmentos de osso e de bala, que são hiperdensos à tomografia, e um grande hematoma intracraniano. Novamente, uma fratura, fragmentos de bala determinando esse artefato, fragmentos aqui, hematoma, e olha só o tamanho do desvio da linha média. Onde está o septo pelúcido? Por quê? Porque existe uma perda da autorregulação desse hemisfério com swelling cerebral. Piora muito rápido e raramente nós podemos intervir. E quando nós intervimos, é só para evitar lesões secundárias. Né? Nos restringimos a drenar hematomas, fechar a duramata e fechar a pele, mas isso realmente não modifica de modo substancial o prognóstico desses pacientes. Qual o diagnóstico? O que é isso? É hiperdenso ou é hipodenso? É hiperdenso. Tem a forma biconvexa. Uma forma biconvexa, uma hiperdensidade biconvexa. Isso é um hematoma extradural. Qual o diagnóstico? É hiperdenso ou hipodenso? É hipodenso. É agudo? Pode ser sangue agudo? Não. É sangue crônico.
tem a forma de um crescente. É um hematoma subdural crônico. Hiperdensidade biconvexa. Hematoma extradural. Hematoma subdural agudo ou crônico? Agudo. O que é isso? Projétil de arma de fogo. Mas além da hemorragia intraparenquimatosa, da hemorragia intraventricular, do fragmento, eu tenho ausência de sulcos e giros, ausência de sulcos e cisternas. Eu tenho perda da diferenciação de substância branca e cinzenta. Eu tenho swelling cerebral. Hemorragia, edema, infarto e necrose frontotemporal. O que é isso? Contusão cerebral. E aqui, hemorragia ventricular traumática. O que eu tenho aqui? Hiperdensidade espontânea no espaço subaracnoide. Hemorragia subaracnoide traumática. Qual o diagnóstico? Muito bem. Hemorragia ventricular traumática. O que mais? Hemorragias petequiais na substância branca e corpo caloso, denotando a ocorrência de lesão axonal difusa, grau 2. Qual o diagnóstico? Hemorragia na região dorsolateral do tronco cerebral, lesão axonal difusa, grau 3. Qual o diagnóstico? É hiperdenso ou hipodenso? Hiperdenso, forma biconvexa ou de crescente? Uma hiperdensidade em forma de crescente. Um crescente hiperdenso é um hematoma subdural agudo. Hemorragias petequiais no corpo caloso e na substância branca. Para fechar o diagnóstico, o que eu tenho que perguntar para a família desse doente? Se houve perda imediata da consciência. Em havendo, fecha-se o diagnóstico de LAD. Qual o diagnóstico? Um hematoma extradural na fossa posterior, uma hiperdensidade biconvexa. Qual o diagnóstico? Uma hiperdensidade, um hematoma na região dorsolateral do tronco cerebral. Lesão axonal difusa, grau 3. Qual o diagnóstico? Forma de crescente, predominantemente hipodenso, sangue em várias fases de várias idades. Hematoma subdural crônico. Hemorragia, edema, infarto e necrose em região frontal e temporal. Contusão cerebral. Hemorragia na região dorsolateral do tronco cerebral. Lesão axonal difusa, grau 3. Qual o diagnóstico? Hematoma subdural agudo. Qual o diagnóstico? Cadê o terceiro ventrículo? Cadê as fissuras silvianas? Cadê os sulcos? Cadê as diferenciações de substância branca e cinzenta? Não há. Então, isso é swelling cerebral. Paciente nosso do HUT. Meus alunos deram um diagnóstico. Qual o diagnóstico? Hemorragia petequial na cápsula interna. Qual a pergunta que se deve fazer? Houve ou não perda imediata da consciência? Lesão axonal difusa, grau 2. Projétil de arma de fogo. Hemorragias petequiais na cápsula interna. Lesão axonal difusa, grau 2. Hemorragia, edema, infarto e necrose frontal. Contusão cerebral. Esse é um caso interessantíssimo. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Olhem aqui, ó. Estão vendo? O que é isso? O que é isso? É um hematoma subdural agudo. Um hematoma subdural agudo. O que é isso? Esse é um paciente que foi operado por mim no dia 23 de dezembro de 2009, vítima de um hematoma subdural agudo. Mas eu pergunto, o hematoma subdural agudo depende de quê? De forças inerciais. E, curiosamente, esse paciente tinha uma fratura do outro lado. Estão vendo? Eu operei esse paciente e
Depois foi feita uma tomografia computadorizada de controle nele. O que aumenta o risco de ocorrência quando eu tenho uma fratura craniana? Hematoma extradural. Eu operei o hematoma subdural agudo desse paciente e, descomprimindo aqui, o que foi que aconteceu? Ele apresentou um hematoma extradural do outro lado. Então, a presença de uma fratura tem que nos levantar a suspeita para um hematoma extradural. Em relação ao prognóstico, o TCE grave ainda mata muita gente, 50% dos casos pelo menos. E sob o termo boa recuperação se esconde uma imensa quantidade de alterações de todo tipo. Apenas 50% dos sobreviventes a um trauma grave se reintegram ao trabalho, mas 76% se dizem limitados em sua reintegração. Ninguém volta a ser quem era. Trauma de crânio não é para ser tratado. Mais que isso, é para ser prevenido, porque ninguém volta a ser quem era. Idade tem uma nítida associação com morbidade e mortalidade. Claro, quanto mais idoso o paciente é, estratificando pela gravidade do trauma, pior o prognóstico. É um fator independente e o aumento da idade aumenta também fatores associados, como hemorragia subaracnoide traumática, ventricular, compressão de cisterna, desvio de linha média, e a idade determina uma maior vulnerabilidade do próprio encéfalo. É claro que o Glasgow inicial, que mede a gravidade do trauma, é um fator prognóstico diretamente relacionado à mortalidade. Quanto mais grave o trauma, pior o prognóstico. Em relação aos mecanismos de lesão, apesar de potencialmente o projeto de arma de fogo ser quem mais tem o poder de determinar sequelas neurológicas, a elevadíssima ocorrência de trauma de crânio por acidente de transporte é quem determina o maior número de sequela e o maior número de óbito. Quem mais mata dentro do contexto do trauma de crânio são acidentes de trânsito. Hipertensão intracraniana tem inequívoca relação com pior prognóstico. Claro, quanto maior a hipertensão intracraniana, pior o prognóstico. Claro, mesma coisa com anormalidades pupilares. A anisocoria é o único sinal fidedigno de coma de origem estrutural. Determina claramente a ocorrência de um fenômeno compressivo atingindo o terceiro nervo. Posturas anormais em decorticação e descerebração e perda de reflexo de tronco também são sinais associados a pior prognóstico. Anormalidades traumáticas, claro, quem tem uma tomografia anormal tem uma chance muito maior de ter um prognóstico ruim. O politraumatismo já é controverso. Olha que coisa interessante. Pacientes vítimas de trauma que têm febre mantida têm um pior prognóstico, uma maior morbimortalidade. Hipóxia e hipotensão. Outra coisa interessante, porque hipóxia e hipotensão determinam chamadas lesões secundárias dentro do contexto do trauma. Então é nosso dever atentarmos para as tensões arteriais de oxigênio e para a pressão arterial média. E finalmente, tempo. Tempo é cérebro, porque quanto mais tempo eu demoro para agir, mais cérebro eu perco. Então, por favor, trauma de crânio, nós temos que nos concentrar na prevenção. Muito obrigado.